Boa noite, Brasil. Boa noite, people. Boa noite, gente. Boa noite, mundo. Eu comecei a fazer o vídeo agora há pouco, mas aí quando eu percebi, gente, eu estava falando era inglês. Eu tive que começar de novo. Foi um dia muito lindo aqui em Londres hoje. Tivemos sol o dia todo, 21 graus. Então, para a gente, 21 graus já é verão, gente. Tá? Povo todo na rua, todo mundo feliz, indo para os parques, deitando nos parques. E hoje a gente tinha um jantar, um lanche com as minhas sobrinhas, uma série de gente, muita gente, nós éramos umas 22 pessoas ou mais. Aí nós fomos no centro de Londres, aí eu cheguei, eles continuaram lá, aí depois disso vai todo mundo para o teatro, e depois vão para um nightclub. A Ana veio para fazer isso, até agora ainda estou com o negócio da festa. Está aqui no meu braço ainda, vou guardar de recordação. Nem lembrei, agora que eu falei na festa que eu vi que está aqui ainda. Então, foi gostoso, foi um dia muito agradável. A Ana está aqui, ela veio de Chipre para participar, porque é da prima dela, né, da Gabriela, filha do meu irmão e da Marinalva. Então, a família toda junta, foi muito legal, foi muito bom. Estamos estudando o profeta Ezequiel. Hoje vamos estudar, qual é o capítulo de hoje? Capítulo 5, né? Ontem nós estudamos o 4 e hoje vamos estudar o 5, o capítulo 5. É a continuação da saga de Ezequiel. Está sendo um aprendizado, né, gente? Eu fiquei pensando, meditando muito ontem. Eu acho que eu vou ter que fazer um contrato com o Eterno. Ai, renovar o meu contrato com o Eterno, né? De submissão total à vontade dele, porque eu vou te contar, viu? Às vezes o Eterno faz umas coisas que a gente fica pensando. Tem que confiar cegamente nos propósitos, né? E nos planos divinos, porque tem hora que é babado. E essa de Ezequiel, aqui do profeta Ezequiel, tem sido assim um desafio, né, gente? Oh, dia. Vamos ver hoje, vamos ver o que nos reserva o capítulo 5 do profeta Ezequiel. Bom, vocês viram que ele teve que ficar 390 dias do lado esquerdo, depois mais 40 dias do lado direito, comendo aquela porçãozinha pequenininha por dia, aqueles grãos. Eu fiquei pensando, gente, como é que ele ia no banheiro? Naquela época não tinha banheiro como nós temos hoje, né? Mas como é que ele fazia as necessidades dele? Se ele estava amarrado ali. Vocês imaginaram isso? Pois há de se pensar no chamado do Eterno quando ele tem um chamado específico. Você está disposto a passar por tudo isso? Não estamos muito distante disso com as pessoas que foram abduzidas e sequestradas em Israel e levadas para Gaza. Elas passaram por situações assim. Não tinha banheiro, estavam presas num quartinho, muitas pessoas juntas, ter que fazer as necessidades assim um na frente do outro, sem papel, sem nada. E o cheiro que fica. Pois é. Vamos capítulo 5 do profeta Ezequiel. Tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada. Ai, ai. Vou ouvir de novo? Tu, ó filho do homem, depois daquela toda, aqueles quase
um ano e um mês, mais 40, 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses naquela situação. Aí o Senhor fala de novo para ele: Ezequiel, toma, ainda chama ele, tu, ó filho do homem. Quem que era chamado filho do homem? Jesus de Nazaré, né? Ele dizia que ele era filho do homem. Interessante o jeito que o Eterno chama as suas criaturas de vez em quando. O Senhor nunca me chamou de minha filha, não. Mas Ele me chamou mulher. Ele nunca chamou minha serva, minha filha, nada disso. Ele sempre me chamou assim. Todas as vezes que o Senhor falou comigo, foi assim: mulher, eu estou falando contigo. Agora o Senhor aqui usando com... Eu nunca tinha feito essa correlação, viu, gente? É a primeira vez que eu estou percebendo isso. Tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada, como navalha de barbeiro a tomarás. Quer dizer, naquela época fazia a barba com a faca, né? E a farás passar por cima da tua cabeça e da tua barba. Eita, meu Deus. Louvado seja o Eterno. Então tomarás uma balança e repartirás os cabelos, tanto da cabeça como da barba. Vocês se lembram que naqueles tempos homens tinham os cabelos longos e as barbas também. Para o povo judeu era vergonha fazer uma coisa dessa, quando não era para a purificação. Você sabe quando que eles faziam essa purificação total? Quando a pessoa tinha um problema, uma doença na pele, e aí precisava raspar todo, depois que era curado, rapava todo o cabelo da cabeça e do corpo todinho para fazer aquela purificação daquela doença de pele que ele havia tido e que havia sido curado. E olha o que o Senhor está fazendo com Jeremias. Arranca, rapa, fica careca, tanto da cabeça quanto da barba. E pesa esse cabelo numa balança. Versículo 2. A terça parte queimarás no fogo. Reparte ela em 3 partes, 3 porções. A terça parte você queimará no fogo, no meio da cidade, do arraial em que ele estava, quando se cumprirem os dias do cerco. Então tomarás outra terça parte e ferirás com uma espada ao redor dela. A outra terça parte espalharás ao vento, pois desembainharei a espada atrás deles. Não tinha escape. Mas tomarás deles um pequeno número e atá-lo-ás nas abas da tua veste. Lembra que os judeus, principalmente os sacerdotes, usavam aquela roupa que tinha aquelas franjas. O que o Eterno falou? Você vai pegar um pouquinho desse cabelo e vai amarrar esse cabelo nas franjas da tua roupa. Versículo 3. Mas tomarás deles um pequeno número e atá-lo-ás nas abas da tua veste. Versículo 3. Versículo 4. Destes ainda tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo e os queimarás. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel.
daqueles pouquinho que ele colocou nas franjas, ele ainda tinha que pegar um pouquinho daquilo e jogar no fogo. Naquele fogo que tinha queimado aqueles outros, no meio do arraial em que ele estava. Assim, versículo 5. Assim diz o Senhor. Versículo 5. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém, aquele fogo, que coloquei no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos mais do que as nações e os meus estatutos mais do que as terras que estão ao redor dela. Ela rejeitou os meus juízos e não andou nos meus preceitos. O Senhor disse para Ezequiel, aquele fogo ali no meio é Jerusalém. Eu coloquei ela no meio e ela ficou pior do que todos os povos em redor dela. Ela pecou mais do que todos os povos em redor dela. Não obedeceu os juízos e os preceitos. Versículo 7. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porque multiplicastes as vossas maldades mais do que as nações que estão ao redor de vós, nos meus estatutos não andastes, nem guardastes os meus juízos, nem ainda procedestes segundo os juízos das nações que estão ao redor de vós. Fizeram pior do que todas as nações. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eu estou contra ti. Executarei juízos no meio de ti, aos olhos das nações. Versículo 9. Farei em ti o que nunca fiz e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Gente, um povo que era chamado povo do Eterno. Versículo 10. Portanto, os pais comerão seus filhos. Foi o que aconteceu em Jerusalém. Lembra que ele estava na Babilônia, ele não sabia o que estava acontecendo em Jerusalém. Eles estavam quase 2.000 quilômetros à parte um do outro. Tá? O Irã está longe de Israel 1.600 quilômetros. O Iraque também tá. O Iraque também está longe. Isso aqui, a Babilônia era no Iraque antes, né? Então, uns 2.000 quilômetros de distância. Quer dizer, Ezequiel não sabia o que estava acontecendo em Jerusalém. Mas o Senhor revelou para ele. E era exatamente o que estava acontecendo em Jerusalém, no cerco de Ezequiel, do rei Zedequias. Versículo 10. Portanto, os pais comerão seus filhos no meio de ti, e os filhos comerão a seus pais. Executarei em ti juízos, e espalharei todo o remanescente a todos os ventos. É aquele que ele soprou, né? Que ele jogou no vento. E mesmo assim, alguns foram mortos, como no caso daqueles que fugiram para o Egito, inclusive Jeremias, né? Versículo 11. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, porque profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis. Lembra, já falamos muito sobre isso, que eles cometeram dentro do templo de Jerusalém. E com todas as tuas abominações eu te diminuirei, não te perdoarei, nem terei piedade de ti. Uma terça parte de ti morrerá da peste e se consumirá de fome no meio de ti. Outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei. Saberão que eu sou o Senhor, que falei no meu zelo, quando cumprir neles o meu furor. Farei de ti ruína e opróbrio entre as nações que estão ao teu redor, à vista de todos os que passarem. Tu serás um objeto de opróbrio e ludíbrio, uma advertência e um objeto de horror
as nações que estão ao teu redor, quando eu executar em ti juízos com ira e com furor, e em furiosos castigos, eu, o Senhor, falei. Muito interessante essa parte aqui, ó. Tu serás um objeto de opróbrio e ludíbrio, uma advertência e um objeto de horror às nações que estão ao teu redor. O Senhor estava usando Jerusalém como um exemplo, não só para aquele tempo, mas para nós também. O Senhor que não se apiedou do povo que ele chamava meu povo, minha herança. A cidade que ele chamava de meu estrado, o estrado dos meus pés. A cidade que ele dizia que era a cidade dele. Ele não poupou por causa do pecado e das abominações que foram cometidas em Jerusalém, que foram os mesmos pecados que estão sendo cometidos hoje nas nossas cidades. Os mesmos pecados que foram cometidos na idade lá, naquela época, na época de Nabucodonosor, na época daquele outro rei de Nínive, na época de Roma, porque a época de Roma foi horrível também, os bacanais que tinham em Roma eram terríveis, os reis que surgiram, os imperadores que surgiram em Roma eram terríveis, terríveis, terríveis. Coisas horríveis eles cometiam, coisas horríveis. O Nero, ele abriu a própria mãe dele para ver de onde que ele havia saído. Ele matou a mãe dele assim, abriu ela para ver de onde ele tinha saído. Ele casou com todas as irmãs dele, cometendo incesto com todas elas. Os bacanais que esse povo fazia, todos eles. O único que começou a modificar um pouco, porque ele teve uma visão quando ele estava voltando de uma guerra, ele era um general, ele estava voltando de uma guerra, e nessa volta, quando ele estava voltando para Roma, ele viu nas nuvens o Cristo. Aí ele se converteu, ele chegou e contou para a mãe dele, a Helena, que hoje ela é Santa Helena, contou para a mãe dele a visão que ele teve e ela já havia se convertido ao cristianismo e ela já estava pedindo a Deus que convertesse o coração do filho dela. Quando ele teve essa visão, aí ele se tornou o imperador de Roma e aí ele oficializou o cristianismo. Helena foi a Jerusalém depois disso e ela tomou Jerusalém da mão das pessoas que estavam lá, que haviam feito toda aquela bagunça, tinham até mudado o nome de Jerusalém. E Helena procurou o lugar onde Jesus havia sido crucificado e havia sido sepultado, no mesmo lugar que ele foi crucificado, ele foi sepultado. E ali ela ergueu aquela igreja que está lá até hoje, que é a Igreja do Sepulcro. O Senhor mostrou para ela em visão. Ela entrou lá dentro da caverna, porque se você for na igreja do sepulcro, você vai ver que a igreja é feita em cima de cavernas, tá? E você vai descendo, descendo, até você chegar lá embaixo. Lá embaixo mesmo, onde Helena pisou. Ela desceu lá embaixo. Lá embaixo, ela teve a revelação de que aquele era o lugar onde Jesus tinha sido crucificado e enterrado. Por isso que aquela igreja é ali. Por causa de Helena. E aí, Constantino, né, convertido ao cristianismo, ele tornou o cristianismo a religião oficial de Roma. O que aconteceu depois foram outros problemas. Mas o mover do Espírito, graças a Deus, louvado seja, para salvar Jerusalém, foi essa, de converter um general. Ele não era o imperador, ele se tornou imperador depois, ele era general de tropas, ele havia vencido muitas guerras. E ele era muito mau,
Mas quando ele teve a visão de Jesus nas nuvens lá, chegando em Roma, e que o Senhor falou com ele, aí ele se converteu. E a mãe dele já estava convertida. Deus tem um plano, tem um propósito, tem um projeto. Graças a Deus. E mesmo que hoje nós estejamos enfrentando, ainda não terminamos o capítulo não, está bem no final. Todas as vezes que nós enfrentamos situações difíceis hoje, nós devemos lembrar que estamos num projeto divino. E que nesse projeto nós nos encaixamos à medida que nós nos dispusermos a trabalhar nesse projeto divino. O Senhor tem te chamado para esse projeto, então diga assim, Senhor. O Senhor hoje não faz a gente dormir, ficar deitado 390 dias de um lado só. Não precisa hoje. Hoje nós temos isso aqui. Nós temos isso, gente, hoje. Aqui, ó, Bíblia. E isso aqui é a nossa diretriz. Isso aqui é o nosso mapa. E você está vendo aqui nesse mapa que nós temos na nossa frente o que nós não devemos fazer, que é pecar e desobedecer. Cometer os pecados que foram cometidos em Jerusalém. Se você estiver nessa vibe, é destruição. Não tem outra coisa. Não há outro outcome, não há outra outcome, não finaliza de outra forma. Versículo 15, vamos ler o versículo 15 de novo. Tu serás um objeto de opróbrio e ludíbrio, uma advertência e um objeto de horror às nações que estão ao redor de ti. Quando eu executar em ti juízos com ira e com furor e em furiosos castigos, eu, o Senhor, falei. Versículo 16. Quando eu enviar as malignas flechas da fome contra eles, flechas para a destruição, as quais eu mandarei para vos destruir, então aumentarei a fome sobre vós e vos tirarei o sustento do pão. Versículo 17. Enviarei sobre vós fome e feras que te desfilharão, e peste e o sangue passarão por ti, e trarei espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Como nós já dissemos, Ezequiel, ele era o Wi-Fi, ele era o computador do Eterno para o povo que estava lá no exílio. Povo de dura serviço, que ouviam, mas não acreditavam, não aceitavam. Tanto é que no começo eles prenderam o coitado do profeta, né? Amarraram ele falando que ele estava louco. E à medida que ele foi fazendo essas coisas, o povo ficava sem entender. Como é que pode? Eles não sabiam o que estava acontecendo em Jerusalém. Eles tinham esperança de voltarem para Jerusalém. Era a esperança deles é que alguém viesse ou que alguma coisa acontecesse na cabeça de Nabucodonosor e que eles pudessem voltar para Jerusalém. Essa é a esperança deles. Amanhã a gente volta para Jerusalém, amanhã a gente volta para Jerusalém. E o profeta dizia, não, gente, Jerusalém está sendo destruída, vou tocar fogo em Jerusalém. Não tem como voltar para Jerusalém. E ele fala aqui, né, que a fome vai matar todo mundo lá. Se o Senhor não poupou, Paulo disse isso, se o Senhor não poupou a videira verdadeira, não tem esperança de que ele vai poupar os ramos que foram enxertados. Não é, gente, eu não estou aqui botando terror no povo, não, viu? Não é isso, não. Eu estou aqui para alertar. Né? Você se aterroriza se você quiser. Isso é problema seu.
o que eu estou fazendo aqui é lendo a palavra e aplicando ela na minha vida. Aplicando essa verdade que está aqui e que eu sei que aconteceu, está diante dos nossos olhos, a história de Israel está diante dos nossos olhos até hoje. Esse povo só voltou para Israel há 70 anos atrás, na época que, em 1949, 70 e poucos, né? Porque eu tenho 70 e 71. 1949 foi 2 anos, 49, 50, 51, 52, 3 anos antes de eu nascer. Então, eles estão 73, 74 anos, que são nação de novo. O Estado de Israel, não é nem nação de Israel, é o Estado de Israel. O Brasil é nação, o Israel ainda é Estado. A gente não fala nação de Israel, você fala o Estado de Israel. Eles ficaram 70 anos aqui, 70 e poucos anos, né? Um pouco mais de 70. Voltaram, edificaram tudo lá. Construíram o templo de novo, pequeno. Depois Herodes aumentou o templo, fez ele magnífico. No ano 70 foi destruído tudo de novo por causa do pecado que cometeram contra Jesus de Nazaré. Sangue inocente que foi morto lá. E aí, 2000 anos. 2000 anos de exílio. Só tem 73 anos, 74 anos que eles voltaram para Jerusalém, como Estado. Já sempre ouvi judeus lá, sempre, né? Mas aquela briga, sempre aquela briga, sempre aquela briga, sempre aquela briga. Vamos orar, continuar orando, pedindo a misericórdia do Eterno sobre Jerusalém. Estou aqui vendo. São 11 horas da noite lá em Jerusalém, o povo está lá rezando. Vamos continuar orando, pedindo a Deus misericórdia por Jerusalém, misericórdia pelas nossas vidas. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Estão dizendo que o Irã vai atacar Israel. Se o Irã realmente atacar Israel, vai ser muita morte que vai acontecer lá. Muita morte. Eu estava programando ir a Jerusalém quando eu estiver em Chipre, passar 2 dias, 3 dias em Jerusalém. Vamos ver como vai estar a situação em setembro, porque já ouvi um dos meus amigos lá de Jerusalém dizendo que não programe nada para Jerusalém esse final de ano, porque tudo está muito incerto. É provável que haja uma extensão dessa guerra e ninguém visita, ninguém faz turismo num país que está em guerra. Israel está em guerra. Então, vamos ver até setembro, né, como é que vai estar lá, se eu vou ter condições de ir em setembro, porque não é só eu querer ir comprar uma passagem e ir, não é assim. Se estiver em guerra mesmo, só a convite você pode visitar Israel, porque eles te asseguram, eles se responsabilizam pela sua segurança. Do contrário, não pode. Não pode, você chega e você nem embarca. Que eles vão perguntar de onde você é. Você é judia? Não, então não vai. Se você tem passaporte judeu, você vai. Mas se você não tem, você não vai. Então vamos ver como é que vai ficar. Se eu for, com certeza a gente faz vídeos de lá, né? Esse foi o capítulo 5 do profeta Ezequiel. Pelo menos aqui ele só ficou careca e sem barba. Né? Só ficou careca e sem barba. Mas tem mais coisas, gente, que vai acontecer na vida desse homem. Prepara o teu coração para mais aprendizado. E o aprendizado de hoje é: vamos botar a barba de molho, né? Pedir a misericórdia do Eterno sobre nós, a conversão das pessoas que temos ao redor da gente, para que o Senhor
né, se compadeça e que haja mais, que nós tenhamos mais pessoas engajadas, né, e orando e suplicando, e estando na presença do Altíssimo, pedindo a misericórdia dele, né, pelo povo. E que se salve quem tiver que se salvar. Porque uma coisa que eu tenho aprendido estudando esses profetas é que aquilo que o Senhor determina, Ele cumpre. E depende de mim ser abençoado ou não, com a misericórdia dele. Seguindo os conselhos que nós estamos aprendendo aqui, a gente fica bem, tá bom? Que o Senhor te dê uma boa noite aí, um bom final de sábado. Tchau, tchau.